Arro! Seja bem-vindo ao canal Iluminadamente. Eu me chamo Joe Bauer, sou terapeuta, criador aqui do canal Iluminadamente. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema muito legal. Existem muitos lugares que estão oferecendo a ayahuasca e estão usando o termo xamanismo. Afinal de contas, tomar ayahuasca é praticar xamanismo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso logo depois da nossa vinheta. Mas antes de a gente se aprofundar no nosso assunto, por favor deixe o seu like nesse vídeo, porque ele é muito importante, pois ajuda o YouTube inclusive a espalhar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. E convido vocês também a curtirem aí o Instagram do Portal de Avalon, que é esse espaço lindo, maravilhoso aqui, que agora é nosso parceiro, nossa casa aqui das nossas cerimônias, dos nossos retiros e vivências. Então segue aí também, acompanha o Portal de Avalon, que é um espaço muito bacana que pode inclusive receber vocês e os eventos de vocês para aqueles que conduzem cerimônias e vivências também, beleza? Agora vamos lá. Afinal de contas, ayahuasca é xamanismo? E a resposta é não. Olha que doido, como assim, Joe? Não, não é xamanismo. Não, a ayahuasca não é xamanismo, mas não significa que a cerimônia de ayahuasca não seja uma das práticas do xamanismo. Existe uma grande diferença entre você dizer que isso é xamanismo e que isso é uma prática do xamanismo. Até porque hoje em dia a ayahuasca ela está presente em muitos contextos ritualísticos diferentes, inclusive no meio urbano e no meio tradicional. O meio tradicional, e aí a gente pode trazer que é o meio ritualístico, ou o meio de medicina que os povos originários utilizavam, pode ser considerado como uma prática de xamanismo, sim. Afinal de contas, está alicerçado ao uso milenar e a técnicas, enfim, formatos cerimoniais e de condução que já permeiam há muitas e muitas gerações. Esse contexto tribal, esse contexto ainda dos povos originários com uma condução mais indígena, pode sim ser considerado uma prática de xamanismo, mas não é xamanismo propriamente dito, porque o xamanismo não é uma única prática. O xamanismo é algo muito mais complexo, muito mais profundo do que um ritual ou uma prática simplesmente. E aí é que está a pequena confusão desse detalhe, tá? Mas sim, é uma prática de xamanismo. Porém, existem formatos cerimoniais de contexto urbano, ou seja, aonde a medicina da ayahuasca, que estava dentro de um contexto não urbano, um contexto indígena, um contexto ancestral de um povo originário, foi inserido a meios urbanos e que na grande maioria das vezes, a sua prática cerimonial não se assemelha em quase nada com os ritos ancestrais. E aí essas práticas novas não são consideradas práticas de xamanismo. Elas podem sim ser práticas espirituais, religiosas, mas em alguns casos ela não pode ser considerada uma prática de xamanismo. Vou dar um exemplo. As cerimônias que acontecem dentro da união do vegetal. Não estou aqui trazendo se são válidas ou não, muito pelo contrário, acredito que a união do vegetal é incrível, é linda, é maravilhosa, é tudo de bom. Muitas pessoas, inclusive, bebem dessa fonte, conseguem muitas bênçãos, muitas curas, muitas coisas legais. Mas esse contexto da união do vegetal é um contexto religioso, porém não é uma prática xamânica. É um contexto religioso, de uma doutrina, de uma religião, que surge, que também faz a utilização dessa bebida sagrada, dessa medicina ancestral que veio dos povos originários. O Santo Daime tem alguns elementos do xamanismo, mas também não pode ser classificada como uma prática xamânica, e sim uma prática religiosa. Alguns centros que a gente traz aí dos centros urbanos, alguns céus, casas de rezo, até tem como prática xamânica, porque estão inseridos mais ritos e mais práticas ancestrais milenares, e nesses casos pode-se ser considerado então como uma prática de xamanismo, porque elas já têm os seus rituais muito mais próximos do que dos povos originários, né, de como era feito antigamente, do que outras práticas.
Mas o que eu quero trazer aqui de mensagem principal com relação a esse tópico não é se isso deve ser chamado disso ou daquilo, porque não é essa a questão. Porque ambos os contextos, seja ele urbano ou o contexto tradicional, indígena, ancestral, ambos são válidos. O que muda são apenas alguns formatos de cerimônia, o formato de condução, e é claro que cada um vai se encaixar para aquele buscador que está buscando exatamente aquilo. Então, para algumas pessoas, as cerimônias mais xamânicas, mais rituais ancestrais, mais indígenas, mais conectados aos povos originários, vai fazer mais sentido, para outros não. Isso vai dizer se um é melhor que o outro? Não, não necessariamente. Não há o melhor do que o outro, há o que melhor se encaixa para você, ok? Então, apenas para esclarecer, dependendo da prática, dependendo do formato cerimonial, se assemelhar mais aos formatos e às cerimônias indígenas, ancestrais, pode ser classificado como uma prática xamânica. Se não for dentro de um contexto puramente religioso, não, ok? Era isso por enquanto. Se você que está aí do outro lado, inclusive, quiser compartilhar mais alguma coisa com relação a esse assunto, comenta aqui embaixo. E claro, se você chegou até esse momento desse vídeo e ainda não curtiu, ainda não se inscreveu no nosso canal, curta aqui, se inscreva e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Era isso por enquanto. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.